Eu vou confessar pra vocês, eu amo a Copa do Mundo. Tudo que envolve ela, o clima, as histórias, o choque de culturas e tudo que envolve esse clima de festa e celebração que só temos de 4 em 4 anos. Tanto que desde 2002 eu coleciono os álbuns de cada edição desse século, porém nunca cheguei a completar nenhum, mas isso é algo que eu pretendo mudar em 2026. O lance é que a Copa do Mundo mexe com todo mundo que gosta de futebol e faz a gente sempre lembrar de edições passadas quando tá chegando perto de acompanhar um novo Mundial. E nesse ano, a edição de 2006 está completando 20 anos da sua organização. E foi uma Copa que eu pude acompanhar com muita afinco e atenção, mas ela tem uma questão muito problemática e simples de ser definida em uma palavra. É superestimada. E não, eu não tô dizendo que ela foi uma Copa ruim, tanto que eu guardo muitas memórias e histórias muito boas dela. Mas é inegável, é muito grande o número de pessoas que enxergam ela de uma forma da qual não é. E nesse vídeo nós vamos entender, ou pelo menos tentar entender, por que isso acontece. 2006 foi um ano legal, principalmente se você fosse um brasileiro, pois a seleção chegava com uma moral única para essa Copa. Era a atual pentacampeã do mundo, campeã da Copa América, campeã da Copa das Confederações, vinda de 3 finais de Copa consecutivas e com muitos, mas muitos nomes pesados no grupo. O melhor do mundo, Ronaldinho, o talvez melhor 9 da história do futebol, Ronaldo Fenômeno, Adriano, que estava entre os 5 melhores jogadores do mundo eleitos pela FIFA no ano anterior, Kaká, que vinha em um processo de ascensão técnica na carreira, tanto que virou o melhor do mundo depois. Enfim, esse quarteto inclusive deu origem ao famigerado quadrado mágico. Ainda tinha Juninho Pernambucano, Zé Roberto, Roberto Carlos, Lúcio, Cafu, Dida, Rogério Ceni e grande elenco, como diria o narrador da Globo. O fato é, o Brasil chegava com muita moral, e isso, de acordo com grandes jornalistas e estudiosos da seleção, foi um dos motivos da ruína do Brasil nessa Copa. Além da nossa seleção, ainda tínhamos uma Argentina com Sorin, Crespo, Riquelme, Tevez e o amigo da Hannah Montana. Uma Alemanha que, além de sediar a competição, ainda tinha uma equipe com Klose, Ballack e Podolski. A futura campeã Itália com Buffon, Pirlo, Del Piero e Totti. Portugal com Figo, Deco e Cristiano sendo treinados pelo Filipão. A midiática Inglaterra, que tinha metade do time de linha composto por Gerrard, Beckham, Joe Cole, Frank Lampard e Michael Owen. E é claro, a França, com nomes históricos como Thierry Henry e ele, Zinedine Zidane, que de tão histórico merecia um vídeo só para ele. Mas enfim, sem perda de tempo, vamos aos jogos. A Alemanha, dona da casa, teve vida tranquila na fase de grupos e viu o Equador de Delgado avançando de fase com ela. Já no grupo B, Inglaterra e Suécia passaram. No C, Argentina e Holanda avançaram. No grupo D, Portugal venceu os 3 jogos e o México passou junto. Já no grupo E, tivemos Itália e Gana. No grupo F, o Brasil passou em primeiro, depois de uma estreia difícil contra a Croácia, que ficou pelo caminho, assim como o Japão treinado por Zico, e a Austrália acabou passando. No G, Suíça e França acabaram passando de fase, com a França passando em segundo, o que inclusive acabou mudando a história dessa Copa. E por fim, passaram Espanha e Ucrânia no grupo H. Nas oitavas, ficaram pelo caminho a Suécia de Ibrahimovic e Larsson, o México, a Austrália, a Suíça, o Equador, Gana, a Espanha de Raul e a Holanda, que foi eliminada no jogo que ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg. Esse jogo entrou para a história por ter sido o embate mais violento da história das Copas do Mundo. Ele teve o recorde de cartões distribuídos, sendo 20 cartões no total, com 16 sendo cartões amarelos e 4 cartões vermelhos aplicados pelo árbitro russo Valentin Ivanov. Após essa guerra da carne, tivemos nas quartas de final a Argentina sendo eliminada para a Alemanha nos pênaltis, a Ucrânia de Shevchenko caindo para a Itália, a Inglaterra, que foi eliminada após perder 3 pênaltis contra Portugal, e o Brasil, que protagonizou um dos maiores traumas para a torcida brasileira após ver o Zidane dar uma aula de futebol e ver Thierry Henry dar o golpe final com um gol que até hoje faz muita gente pegar no pé do Roberto Carlos. E ele deve ser muito agradecido ao Cacete Planeta por causa disso, viu? Mas enfim, depois a gente volta nesse assunto.
A Alemanha, que vinha em uma campanha de festa e celebração por ser a dona da casa, viu a Itália eliminar eles na prorrogação, e Portugal viu a França acabar com a festa de mais um país que habla português. Na final, em um jogo que ficou marcado pela cabeçada do Zidane no Materazzi, algo que furou a bolha do futebol na época, vimos a Itália empatar com a França no tempo normal e ser tetracampeã mundial nos pênaltis. Algo que eu acho muito curioso nessa final é que os autores dos gols de Itália e França no tempo normal foram os mesmos envolvidos no episódio da cabeçada. E ali, a Copa terminou, e Fábio Grosso ficou eternizado nos primeiros segundos do videoclipe de Waka Waka da Shakira, que ela lançou para a Copa seguinte, de 2010, e é obrigação de vocês irem lá escutar essa música depois desse vídeo. Antes de tudo, eu gosto muito da Copa de 2006, e eu acho que vocês puderam notar, pois, caso contrário, eu não estaria aqui fazendo esse vídeo. Mas por que eu acredito que ela é super valorizada por muitas pessoas? Enfim, eis os 3 motivos principais. Motivo 1. Grandes craques se despedindo. Foi nessa Copa onde vimos nomes históricos abandonando o futebol, ou pelo menos as suas seleções nacionais. Por exemplo, Zinedine Zidane, que foi a despedida dele do futebol, que foi logo sendo expulso, dando aquela cabeçada no Materazzi. Também tivemos a despedida de craques do Brasil, como Cafu e Roberto Carlos. Eles saíram da seleção brasileira, mas continuaram jogando profissionalmente nos seus clubes. O Figo, em Portugal também, acabou abandonando a seleção portuguesa depois dessa Copa, apesar de ter continuado seu futebol profissional lá na Inter de Milão. O Oliver Kahn também disputou sua última Copa pela Alemanha, apesar dele não ter sido titular da sua seleção nessa Copa. Também tivemos o Nedved se aposentando da República Tcheca, o Ronaldo Fenômeno jogando a sua última Copa e batendo o recorde de maior artilheiro da história das Copas até aquele momento, o Larsson na Suécia também se despedindo da seleção nas Copas do Mundo, afinal ele também jogou a Euro de 2008 pela Suécia, e nomes também como Totti e Del Piero na Itália, Van Nistelrooy na Holanda, Raul na Espanha, Patrick Vieira na França, Crespo e Riquelme na Argentina. Riquelme, inclusive, que poderia ter jogado a Copa de 2010, mas ele era brigado com o Maradona na época, e isso é assunto para outro vídeo. Shevchenko e Beckham jogando seu último Mundial. Ele até poderia ter tentado jogar a Copa de 2010, mas se lesionou no período do Mundial. Enfim, tivemos muitos nomes midiáticos e fortes jogando aquela Copa do Mundo, e depois não retornando para uma competição da FIFA. Ou seja, todos esses grandes nomes reunidos se despedindo nessa edição de Copa do Mundo faz muitas pessoas terem um apego afetivo por essa edição de Mundial. E isso muda a percepção de que ela teria sido uma Copa extraordinária. Mas eu repito, ela foi uma boa Copa, mas ela não é tudo isso que muita gente diz que ela foi. É claro que isso faz muita diferença e faz muita gente ter esse apego pela competição. Motivo 2. O conflito geracional de craques. Um fenômeno muito interessante que aconteceu na Copa de 2006, turma, foi a gente ver a transição de gerações em jogadores. Afinal, é muito comum a gente ver uma Copa e ver as seleções com jogadores já consagrados e dando oportunidade para jovens promessas que têm chance de fazer a diferença no Mundial. Mas nessa Copa, olha os nomes absurdos e os encontros que pudemos assistir nessa Copa do Mundo de 2006. Portugal, por exemplo, tinha a última Copa do Figo e a primeira Copa de Cristiano Ronaldo. A Argentina, por exemplo, tinha o Riquelme jogando a sua última Copa e Messi simplesmente surgindo nesse Mundial também. Na França, Zidane se despedia da seleção e do futebol e dava lugar a Ribéry, que chegava também para fazer história. A Espanha tinha a última Copa de Raul e a chegada de David Villa e Fernando Torres, que fizeram parte da geração de ouro da seleção espanhola. Enfim, exemplos não faltam e várias seleções passaram por esse processo de transição de gerações. E isso foi muito interessante de acompanhar, pois foram nomes muito fortes, nomes que fizeram história tanto no futebol dos anos 90 e início dos 2000, e quem surgiu ali na metade dos anos 2000 e brilhou nos anos 2010 e continua brilhando nos anos 2020. Vide os exemplos de Messi e Cristiano Ronaldo, que são craques que entraram para a história do futebol mundial. Motivo 3. A nostalgia. Muita gente acompanhou essa Copa quando criança, ou talvez possa ter sido a primeira Copa de você que está assistindo esse vídeo. E muita gente tem uma memória afetiva muito forte, uma energia conectada a essa Copa do Mundo que faz ela ser especial e acima da média.
Eu, sempre que lembro de 2002, tenho muito carinho, afinal foi uma Copa que eu assisti com atenção pela primeira vez e vi o Brasil ser campeão, ou seja, eu logo de cara ganhei um carinho muito especial por aquela edição. E eu tenho certeza que quem assistiu 2006 pela primeira vez, mesmo vendo o Brasil ser derrotado, tem um carinho muito especial, tem um sentimento muito forte em relação a essa edição e vai defender ela e vai exaltá-la o máximo possível, mesmo que o Brasil tenha sido uma decepção e boa parte dos jogos não ter sido tão chamativos assim. Aí é que tá, turma. Não existe nenhum problema em você olhar para a Copa de 2006 e falar que, na sua opinião, ela é a maior Copa do Mundo que você já viu, a maior Copa do Mundo de todos os tempos, em você querer dar um valor para ela maior do que ela é. Não tem nenhum problema se você acha isso. Eu só acredito que ela não tem elementos suficientes que a coloquem como a maior Copa do Mundo de todos os tempos, ou pelo menos a maior desse século. E respondendo uma pergunta que provavelmente você vai fazer, eu reconheço que a Copa do Mundo de 2014 é a melhor Copa do Mundo do século XXI. Foi ela que teve grandes jogos desde a primeira fase, grandes surpresas, grandes seleções participando, grandes placares extraordinários, surpreendentes e inesperados, e também uma final no maior templo do futebol mundial. Mas enfim, a Copa de 2014 é assunto para outro vídeo. E caso você ache que eu estou super valorizando a Copa de 2014, convido você a voltar no vídeo em que vamos falar sobre essa edição. Enfim, turma, se você ficou até o final desse vídeo, eu convido você a se inscrever aqui no canal, curtir o vídeo e compartilhar nas redes e convidar a turma a conhecer o nosso canal. Estamos chegando nos 30 mil inscritos e eu quero que nesse ano de 2026 a gente possa cada vez mais continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui no canal. É claro, eu fico muito feliz quando eu vejo que vocês engajam, comentam e participam, e eu convido você que não conhece ainda o nosso canal a se inscrever e continuar aqui participando junto com a gente. Eu sempre leio os comentários, sempre estou lá interagindo com vocês e agradeço demais pela moral e pela força que vocês vêm dando. Então tamo junto, turma, um cheiro no coração de vocês e até mais!